Saudações a todos do Não à Sexta-Noite. Eu me chamo Henrique, tenho 48 anos e sou de Aracaju, uma cidade de Sergipe. Ouço o seu canal todos os dias e depois de ouvir muitos relatos de lobisomem, decidi que agora é a vez de você contar o meu. É um caso que tem mais de 25 anos que aconteceu, mas que ainda está fresco na minha memória. Nem que eu queira vou esquecer da transformação estranha que eu vi. Aquilo não é coisa desse mundo, Halisson. Não é uma coisa natural, não. A minha cidade cresceu muito rápido, como ainda hoje continua crescendo. Mas lá, perto do ano de 1997, as coisas não eram tão desenvolvidas assim. Já era uma cidade muito grande, mas muito diferente de como é atualmente. Hoje está mais perigoso e às vezes faz até medo sair. Infelizmente, o divertimento de antes não é como é hoje. Está tudo perigoso. Coisas que fazíamos há anos atrás, hoje nem pense em fazer. Mas enfim, fui um homem muito festeiro. Apesar de novo, era muito boêmio. A noite era minha, Halisson. Eu saía que não tinha hora para voltar. Novo, solteiro e com dinheiro. Só parava quando não me restava forças. Ia e voltava de todo lugar em segurança. Por isso que digo, como era bom aqueles tempos. Tempos que não voltam mais. Em meados de setembro de 1997, eu soube de uma festa que iria ter na orla da praia. Festa boa e animada. Daquelas que você sabe que vai ser muito boa. Combinamos eu e mais 4 amigos de nos encontrar por lá. O que deu muito certo. Nada de errado até então tinha acontecido. Pois então, Halisson, era uma noite de sábado. Saí de casa por volta das 7 da noite. Fui a pé mesmo, pois, como eu te falei, naquela época não tinha essa violência desenfreada que infelizmente tem hoje em dia. Podíamos ir e voltar de qualquer lugar, a qualquer hora ou dia. Então eu fui a essa dita festa Halisson. Lá consegui encontrar os amigos e ficamos ali curtindo o som e bebendo umas cervejas. Só um detalhe, para não me criticarem, eu não estava bêbado nessa noite, pois queria um rabo de saia para curtir naquela noite. Nunca fui homem de voltar bêbado para casa ou ficar desorientado a ponto de perder o rumo. Claro que eu bebia, mas era no social. Nada tão pouco e nem muito para sair da linha. Eu fiquei ali com os amigos até que cheguei junto de uma mulher. Me separei deles e ficamos curtindo a noite juntos. Continuamos bebendo e namorando ali na festa, que se estendeu até bem tarde da noite. Ficamos na praia mesmo depois que a festa tinha acabado. Acho que lá pelas 2 ou 3 horas da manhã, uma das amigas da moça que estava comigo veio e a chamou para casa. Eu, que já estava querendo ir para a minha também, apenas me despedi, prometendo vir no outro dia, já que seriam 2 dias de curtição. Mas só tive coragem para ir no primeiro dia.
Eu não estava bêbado, Alisson. Apesar de que hoje as pessoas me chamam de beberrão, eu estava bem lúcido naquela noite. Eu estava bem da cabeça e sabendo o que acontecia ao meu redor. Claro que tem aqueles que não acreditam e duvidam de mim, até os dias de hoje. Mas eu não preciso provar nada a ninguém. Eu sei o que eu vi naquele dia e era tão real quanto eu. Fui seguindo para minha casa por um certo bairro que estava em construção. Havia bastante lotes de terra e algumas construções. Bairro este que ficava pouco antes do meu. Era um caminho que eu estava acostumado a pegar. Passava ali de dia quando voltava do serviço e também de noite quando voltava das noitadas por aí. E detalhe, Alisson, sempre indo e voltando a pé, fosse cedo ou tarde da noite. Bom, fui andando sozinho aquelas horas pelas estradas solitárias. Não havia um vivente por ali. Tinha casas e era urbanizado. Mas não havia ninguém naquelas ruas, principalmente aquelas horas. Até que chegando próximo de um cruzamento, conhecido como encruzilhada, vi um sujeito fazendo umas caretas em pé. Eu estava longe e sozinho no meio da estrada, era apenas a gente naquele lugar. O sujeito se contorcia, virava a cabeça e eu via a careta que ele fazia. Era como se estivesse sentindo dor ou entalado com alguma coisa. Eu fui me aproximando, na tentativa de ajudar aquele homem. Mas quanto mais eu ia chegando perto, mais eu fui ficando com medo daquele sujeito, pois pude perceber que ele já se esperneava no chão e grunhia que nem um bicho. Fazia um rolo assim com o corpo dele, seguindo de uma gemedeira que não tinha fim. Curioso, eu fui para trás de um milheiro de tijolo de uma construção e comecei a observar o homem se transformando num bicho. Ele ficou cerca de uns 10 minutos assim. Se contorcia, grunhia e gemia muito alto. Até que o homem começou a tirar a roupa e eu juro por Deus, Alisson, as costas do homem já estavam todas peludas. Ou era naturalmente assim, ou ele já estava virando aquela coisa. Mas o pior veio depois que ele tirou as suas roupas. Tanto na blusa como na calça que ele vestia, deu 7 nós. Ficou de cócoras como um bicho e foi aí que começou. Alisson, a gemedeira aumentou. Ele bufava alto e respirava muito fundo. Era que nem um animal mesmo. Eu não sei quando aconteceu, mas quando eu vi, as pernas do homem já estavam viradas para trás e peludas que nem a de um bode. A mão entortou, mas ficaram normais. Eu não consegui ver mais a cara daquele homem, porque assim que aquilo se levantou, só pude reparar em suas pernas. Meu Deus, aquilo não era normal. O homem estava virado no bicho. Deu 7 arrodeios na roupa e partiu em disparada na minha direção. Eu tomei um susto tão grande que nem me movi. Apenas fiquei olhando a coisa passar correndo e se embrenhar numa mata por onde eu passei. Fiquei estático por alguns instantes, mas depois comecei a correr e eu corri como nunca. Quando passei na encruzilhada, vi no chão a roupa do homem
ao lado de um chinelo quebrado e eu continuei correndo, Ralhas. Fui correndo até que cheguei em casa. De tão desesperado que eu estava, eu pulei o muro do quintal, que na época era muito baixo. Empurrei a porta da cozinha, pois já sabia que estava apenas encostada com um pano, e rapidamente entrei. O meu pai acordou com todo o alvoroço e perguntou o que tinha acontecido, se era bandido que estava atrás de mim. Meu pai, que nunca acreditou nessas coisas e que nunca acreditou na versão que eu dei, ouviu pela primeira vez quando eu falei do lobisomem, mas acabei foi levando uma coça dele, me passando por mentiroso. Pode parecer estranho, mas meu pai educou os filhos com a mão pesada. Dizia que enquanto estivesse debaixo do teto dele, ele quem mandava e desmandava dentro de casa. Uma criação dura, mas que formou o homem que eu sou hoje. Apesar da pisa que levei, não senti nada. Pele encaliçada que já tinha. Nem sentia a cinta do meu pai bater nas minhas costas. Estava com medo mesmo, era daquilo que eu tinha acabado de presenciar. No outro dia, cedo assim por volta de umas 7 da manhã, eu voltei naquele mesmo lugar com um amigo. Fui para ver se o homem tinha voltado, para pegar as roupas. E para o meu desespero, sim, nem o chinelo quebrado estava por lá. Dei umas voltas para ver se achava a casa de alguém por ali, mas eram apenas construções. Das duas, uma. Ou ele era de fora, ou alguém que morava no meu bairro, mas não o conheci quando ele ainda era gente. E também nunca vi aquele homem na vida, graças a Deus. Mas quem disse que eu fiquei quieto? Passei algumas noites indo para aquele mesmo lugar para flagrar o sujeito naquela sua estranha labuta. Porém, depois fiquei sabendo que o lobisomem nunca se transforma em um lugar 2 vezes seguidas. Ele sempre procura uma cama de bicho para se transformar na tal fera, visando nunca ser visto ou perseguido por ninguém. Isso que eu soube de conhecidos e parentes que me falaram depois. Ditos populares das pessoas. Mas nunca mais vi nem aquele homem e muito menos aquele bicho. Hoje, eu sempre conto a minha história para quem perguntar e quiser escutar, sem tirar ou pôr nenhum detalhe. Uns acreditam, mas a maioria duvida do que foi real. Não falam assim na minha cara que eu estou mentindo, mas sei quando alguém não acredita em mim. Mas isso não importa, Alisson, pois eu sei o que eu vi. E como eu te disse, não era algo normal. Era uma criatura muito sombria, algo que não é desse mundo. Era um lobisomem. Boa noite. Olá, meus queridos inscritos, aqui é Alisson Maciel e venho reforçar novamente o desafio de 10 mil seguidores. Quando eu bater a meta de 10 mil seguidores, eu vou sortear 2 livros do Jefferson José, O Eurofo na Vila dos Lobos e O Dia em que o Sol Parou. Então, se você quer concorrer a esses 2 livros, pegue um dos vídeos do canal e compartilhe o link com seus amigos nas suas redes sociais. Mas, se você não tem paciência para adquirir as obras do Jefferson José no sorteio, entre em contato no link nas descrições.
A compra é totalmente segura. Eu já mostrei eu recebendo meu livro, a Heloíse o dela, o meu amigo Hamilton Quaresma recebendo o dele e mais recentemente meu amigo narrador Andrew recebendo o livro dele.